responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe sobre necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Às vezes a gente não entende por que pessoas não acham graça na Bíblia. Porque são cartas de educação, de amor, de exortação, para dar um fim que Deus deseja, que Deus colocou esse desejo no nosso coração, então nós desejamos Ele também. Só na palavra de Deus nós podemos encontrar esses caminhos de vida. E eu gosto muito desse salmo, porque no finalzinho, a Bíblia menciona que Davi ele tinha uma fama diante do Senhor, e Davi ele alcançou essa fama sendo chamado e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter um entendimento de que ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus não é ser um homem ou uma mulher perfeitos. Porque não existe pessoa perfeita. Não existe ninguém que possa se enquadrar nessa condição hoje. A única pessoa que nós podemos enquadrar nessa condição se chama Jesus. Ele sim foi perfeito. Em palavras, em ações, em motivações. Nós temos a perfeição dentro do nosso espírito. E é por causa dessa perfeição que existe dentro do nosso espírito que nós somos atraídos para nos alinhar cada dia mais com a vontade do Senhor, para que possamos andar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida. E mesmo que Davi fosse um homem chamado segundo o coração de Deus, ele não confiava nos seus próprios parâmetros e critérios para julgar a sua própria vida. Sabe, queridos, nós podemos ter noções de algumas coisas de certo e de errado. Mas muitas vezes somos construídos em cima de bases que nos dão conceitos errados. E como saber se esses conceitos estão certos ou errados? A não ser pela palavra de Deus e pela exposição ao Senhor. Não é verdade? Eu gostaria de começar hoje à noite, porque hoje à noite eu quero falar sobre posturas, entendimento de algumas coisas e ações de algumas coisas. E eu gostaria de começar hoje falando a respeito de um aconselhamento que um dia um amigo meu estava compartilhando comigo, um pastor amigo meu estava compartilhando comigo. E ele disse que um dia estava na sala de aconselhamento com um casal. A esposa tinha pedido esse aconselhamento. E quando esse casal chegou na sala de aconselhamento do pastor, eles chegaram, o marido não estava entendendo muito bem porque era que ele estava lá. E o pastor perguntou: qual é o problema? Vocês estão passando por alguma situação difícil? O que é que está acontecendo com vocês? Oh, glórias, agora melhorou. E ele disse assim, ela começou a chorar, a se debulhar em lágrimas. E ela disse assim: pastor, eu estou aqui porque ele não me ama. E o marido dela quase caiu na cadeira. E ele olhou para ela com assombro e disse assim: mulher, você está maluca? Como eu não te amo? Como você pode dizer que eu não te amo se eu nunca deixei faltar nada nem para você nem para as crianças? Eu sempre coloquei comida em casa. Eu nunca deixei atrasar uma única conta. Eu sempre fiz de tudo para que nada faltasse dentro de casa. E quando ele disse isso, veio um entendimento de algumas coisas que Deus já vinha ministrando a minha vida, que nem sempre nós estamos firmados dentro do entendimento certo sobre as coisas. Sabe, amados, nós estamos vivendo uma época que existem muitas verdades. Existem muitas pessoas se levantando como verdades, com verdades. Pessoas que estão sendo promovidas e tendo preeminência e que estão proclamando coisas sem antes terem uma vida e uma alma tratada. Então, as verdades que essas pessoas pregam, geralmente é segundo a própria visão que elas têm da palavra. Eu vou te explicar. No caso desse homem, quando ele escutava uma pregação, onde dizia: marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. O entendimento dele de amor era pagar as contas, era colocar comida dentro de casa, porque esse foi o tipo de amor que o pai dele passou para ele.
Foi o tipo de exemplo, de base que foi construída na vida dele. Então, quando ele chegava e colocava dinheiro dentro de casa, e ele pagava as contas e colocava comida e vestia todo mundo, ele entendia que ele estava andando em amor. Então, quando ele ouvia uma pregação, aonde a palavra dizia, marido, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja, ele fazia, esse item está ok. Eu estou andando em amor. Mas quantos de vocês sabem que andar em amor com a sua esposa não é apenas pagar a conta da casa? Existe um homem, ele é estabelecido em 3 dimensões. Amém? Física, emocional e espiritual. Deus, ele trouxe restauração e Deus, ele trouxe suprimento para que o homem possa ser pleno em todas elas. Eu sei que muitas vezes nós falamos sobre a carne como uma coisa ruim. Mas, amados, o nosso corpo é o condutor do nosso espírito, então ele pode se tornar uma coisa boa. Nós podemos oferecer os nossos corpos como justiça, membros de justiça, para manifestar as coisas de Deus. Não é necessariamente que o seu corpo só pode ser usado para tranqueira. Nós podemos entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, olhando para a sua palavra. E aqui Davi está dizendo, Senhor, quando ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno, é porque Davi não confiou nos seus próprios procedimentos ou critérios para julgar e avaliar a sua própria vida e a sua própria conduta. Porque pode ser que a base sobre a qual ele estava estabelecido não fosse tão correta assim. Ele não confiou na educação que ele tinha recebido. Ele disse, Senhor, pelo meu julgamento a minha vida está ok. Mas se o meu parecer estiver um pouco distorcido, Senhor, veja, faça você esse juízo, faça você esse julgamento. E veja se realmente está tudo ok, porque eu quero agradar o Senhor e andar nos seus caminhos. Vocês estão entendendo? Então existe um momento, amados, onde nós nos expomos e temos um entendimento de alguns critérios, mas não conhecemos tudo. Até mesmo porque nós passamos de fases. Nós mudamos, nós avançamos em coisas. E à medida que nós entramos no Senhor, nós entramos pela porta larga. Nós chegamos na igreja, nós chegamos no Senhor trazendo todas as tranqueiras que éramos no mundo. Com todos os costumes, todos os pensamentos, todas as ideias. Chegamos porque Deus nos aceita como nós estamos. Mas Ele não permite que nós fiquemos da mesma maneira. E eu sei que muitas pessoas usam esse chavão para não mudar. Deus me ama do jeito que eu sou. Mas não te aceita, não aceita você permanecer desse jeito. Porque nós somos chamados para avançar, para progredir, para crescer, para melhorar cada dia. Então, quanto mais nós conhecemos, não tem como você conhecer mais e o caminho permanecer largo. Porque os critérios de Deus, eles te refinam. Os critérios de Deus, eles fazem com que você se torne diferente nas suas ações e nos seus procedimentos. E qual é o objetivo de todo esse tratamento, de todo esse molde? Qual é o objetivo de toda essa lapidação? É para que você chegue ao ponto de resplandecer aquele que está dentro de você. Uma vez eu conversando com uma pessoa, e ele disse que uma vez um ourives disse para ele perguntou para o ourives, quando é que você sabe que o ouro está pronto para ser trabalhado? E ele disse, quando eu consigo ver a minha face nele. Quando você percebe que Deus está revelando e já mostrando, e as pessoas podem ver Deus em você. Você está chegando no ponto de fazer coisas, e de ser revelado, e de ser solto. Porque as coisas, amados, e as habilidades que nós recebemos como dons, não precisa de colocar força porque elas nasceram com você. Mas caráter só se mostra, amados, de alguém que se expõe, que se sacrifica e que se ajusta para o procedimento e para o caminho que Deus estabeleceu para que nós andemos. Eu não quero ser conhecida como a boa pregadora. Eu quero ser conhecida como a pessoa que podia ser vista Jesus nela. Porque pregadora eu sou apenas aqui na frente. Mas, gente, eu sou em todo tempo, em todo lugar, diante de muitas pessoas. Nós não devemos apenas focar, e eu sei que nós estamos vivendo dentro de um lugar onde se fala muito sobre chamado, onde se fala muito sobre a unção do ministério, onde pessoas, tem muita gente. É impressionante como Campina Grande é um lugar, como tem tantos ministros, e parece que quanto mais tira, mais brota, não é? Parece filho de coelho, que vai nascendo, multiplicando, multiplicando. E eu sei que existe um propósito nisso. Mas não queira, amado, colocar todos os seus ovos em cima apenas do que você é ministerialmente. Porque antes de você ser um ministro, você é alguém. Você é uma pessoa que foi chamado para dar testemunho da verdade aonde você estiver. E não apenas num púlpito.
Quando eu era pequenininha, eu aprendi na escola uma musiquinha que dizia, não sei se alguém aqui já ouviu, que tem uma musiquinha que diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, né? Eita, alguém foi lá para a infância agora, né? Aí diz: caneta e papel na sua mão, tarefa e escola para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Aí ele diz: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Eita! Eu escutei e aprendi essa musiquinha quando eu era criança. Anos depois que eu me converti, um dia eu estava passando por aquele foco, tudo ministério, tudo unção, tudo chamado. E o Senhor me trouxe à minha lembrança essa música. Ele disse: lembra quando você cantava essa música? Lembra quando mesmo pequenininha você se emocionava porque você dizia que você queria ser como eu? Então continue com o mesmo desejo. Continue com o mesmo desejo de querer olhar como Jesus olhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Amados, essa é o nosso objetivo. Convém que nós diminuamos e que Ele cresça dentro de nós. A nossa vida tem que ser uma expressão de louvor e da imagem e semelhança que nós somos do Senhor. Nós somos chamados para refletir a sua glória. Nós somos chamados para refletir o seu caráter. E eu sei que muitas vezes nós estamos sendo construídos. Deixa eu colocar assim. Existem bases formadoras de caráter. A primeira base, o primeiro alicerce sobre a qual a nossa vida é construída, nós somos o produto dessas bases. E a primeira base que nós recebemos como estrutura para formar o nosso caráter é a nossa família. Não tem como ser outra base. Você não nasceu de chocadeira, você não nasceu dentro de uma estufa, você nasceu de um pai e de uma mãe. Pode ser que você não cresceu com eles, mas você nasceu dentro de uma família. Talvez foi criado por um avô, então esse avô foi sua família. Dentro do núcleo que você viveu, do núcleo que você cresceu, essa é a sua primeira base formadora de caráter. Foi ali que você recebeu as primeiras instruções de como é ser gente, do que pensar, de como se comportar. E nem sempre, por melhor que a nossa família seja, ou por mais esforço que ela tenha tido para tentar passar o melhor, nós sabemos que por não ter ninguém perfeito, nós vimos e ouvimos coisas que não são certas dentro da nossa família. Não é verdade? Porque a nossa família ela não é perfeita. Algumas têm mais problemas do que outras. Mas isso não significa que nós estamos aqui isentos de termos absorvido exemplos bons e exemplos também ruins. Comportamentos, temperamentos, maneiras de agir. Hoje, se você parar um pouco e olhar para você mesmo, será que você pode reconhecer sua mãe ou seu pai em algumas coisas que você faz? Eu posso. E eu sei que muitas vezes nós agimos de uma maneira porque nem entendemos como, mas quando nós começamos a conviver novamente com os nossos pais, nós dizemos, veio de lá. Não é assim? Eu passei ao todo 11 anos fora de Campina Grande, desde que eu entrei no ministério. Eu morei 3 anos em Recife, depois morei 8 anos em São Paulo. E voltei agora no início do ano para morar lá novamente. Então, quando você passa tanto tempo longe e você volta, você começa a ver coisas que antes você não via. Porque você já não é mais a mesma pessoa. E esses 4 anos que eu passei aqui em Campina Grande, eles me fizeram ver muitas coisas, e eu passei a entender muitas coisas de como eu pensava e de como eu agia, porque eu voltei a conviver novamente com minha família. E eu digo, localizei a origem das coisas. Então a nossa primeira base formadora de caráter é a nossa família. Qual é a segunda base formadora de caráter na nossa vida? Amigos. Diga amigos.
Nós saímos do nosso núcleo familiar e nós passamos a nos expor a relacionamentos fora desse núcleo, chamados amigos. Os amigos determinam muita coisa na nossa vida. Talvez mais do que deveria, não é verdade? Nós recebemos muita influência dos nossos amigos. Eu lembro de uma época, quando eu estudava, e eu estudei num determinado lugar que a classe, ela era dividida em muitos grupos, em muitas tribos. Tinha o grupo dos vaqueiros, né? O pessoal que gostava de puxar boi, de ir para a vaquejada, de beber, mesmo sendo muito jovem ainda. Aí tinha o grupo das patricinhas, das pates, né? Que é as menininhas que andam na moda com os últimos lançamentos, top de linha, todas estilosas e todas metidinhas, né? Geralmente. Aí tinha a turma dos mauricinhos, que são os engomadinhos, né? Aqueles todo arrumadinho também, que é o feminino da Pati, é o masculino da Pati. Aí tem aqueles que não quer nada com nada, que geralmente é o pessoal do fundão. Espero que não tenha ninguém aqui nessa categoria, embora você esteja sentando lá atrás. Mas o pessoal do fundão já era conhecido. Até mesmo se uma pessoa não fosse do grupo do fundão, se o professor visse alguém sentando lá atrás, ele ia ser medido por todo mundo. Não é assim? Porque o pessoal do fundão geralmente é o pessoal que não quer nada com nada. É o pessoal que está ali só para agitar, só para perturbar. A palavra é essa, né? Eles não deixam, eles não querem nada, eles não fazem nada, mas também não deixam ninguém fazer. E eu lembro que nós vivíamos dentro desses grupos. Então, a partir do momento que você entra na escola e que você quer ser uma pessoa aceita, porque o ser humano ele tem uma necessidade de ser aceito, ele vai procurar o grupo com quem ele mais se identifica. Não é assim? Quando você encontra uma coisa que você gosta, uma coisa que você diz, rapaz, eu quero pertencer a isso aí. O que é que você faz? Você tem que mudar. Às vezes, a maneira de falar, a maneira de vestir e a maneira de se comportar para que você possa ser integrante daquele grupo. Não é assim? E aí, muitas vezes você abre mão de princípios estabelecidos dentro de você para integrar um grupo que você quer ser aceito por ele. E às vezes esse grupo, que você quer ser aceito por ele, nem sempre eles vão estar requerendo princípios certos de procedimento. E aqueles princípios que às vezes você aprendeu na sua casa, na sua base formadora de caráter, a primeira, às vezes você abre mão dela para poder fazer parte do grupo dos amigos. Porque para nós, jovens, nessa época que nós estamos na escola, o que a família fala pouco importa, mas o que um amigo diz é lei. Se vocês me disserem amém, eu vou cantar de novo. Sem graça. Amém? A palavra de um amigo, o conselho de uma amiguinha, é mais forte e mais poderoso do que o conselho de um pai, de uma mãe, ou de alguém que é muito mais experiente e já tem muito mais anos de vivência. Aí você diz, Samia, mas meus pais não são crentes. Eles podem não ser crentes, mas em algumas coisas da vida eles têm experiência, algo que você ainda não tem. Algo que você ainda não tem nem tempo para ter. Nem idade para ter. Porque existem coisas que por mais que você seja estudioso, o estudo não te dá experiência de vida, amado. Existem coisas que só o tempo pode trazer para você. Você gostando de ouvir isso ou não. Mas estamos estabelecendo a segunda base formadora de caráter como muitas coisas que são determinantes e principais na nossa vida. E qual é a terceira base formadora de caráter? O mundo, o que absorvemos dele, o que provamos dele. E no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, deixa eu colocar o mundo e a influência de Satanás direta ou indiretamente na nossa vida. Aquilo cria coisas em nós. Existem pessoas que são desenvolvidas por mentalidades ou sofismas ou mentiras do diabo dizendo você nunca vai dar para nada.
Você nunca vai prestar. Ninguém nunca vai gostar de você. Ninguém nunca vai chamar e ver graça em você. Você nunca vai casar. Você é burro ou você é burra. Você é um estrupício. Você não serve nem para enterrar. Ou o oposto. Não existe ninguém como você. Só que isso é o oposto de uma coisa ruim, ou é uma coisa ruim por quê? Porque essa frase, ela não vem recheada de algo de estima, mas sim de soberba, de vaidade. Olha, não existe ninguém como você. Olha, não aceita, nem se envolve com aquele tipo de pessoa, você é top. Anda nas nuvens, você não é digna nem de pisar no chão, você tem que ser colocado um tapete para você passar. Você é o cara. Eu me amo. E aí você passa a ser uma pessoa elitista, você passa a ser uma pessoa supérflua, superficial, leviana, vulgar. Você passa a ser uma pessoa arrogante, que não está nem aí para os sentimentos das outras pessoas, porque que os outros se explodam. Eu sou eu. Você não ajuda o próximo, porque o próximo, quem é o próximo? Próximo para você nem existe. Você está entendendo de onde é que as coisas vêm? Só que quando nós nascemos de novo, nós não podemos mudar a família que nós nascemos. E eu sei que na maioria das vezes, como jovens, nós passamos por esses conflitos. Ah, eu não queria ter essa mãe. Eu não queria ter tido esse pai. Eu não queria ter tido essa droga desse irmão. Essa tranqueira. Ai, como eu queria ter nascido na casa de fulaninho ou de fulaninha. Porque nós entendemos que a casa de fulaninho e fulaninha não tem problemas. Não é assim? A grama do vizinho sempre é mais verde. Mas a casa de fulaninho e fulaninha também é uma casa que tem dificuldades porque não tem pessoas perfeitas. Só que talvez não sejam os problemas que você tem. Mas isso não significa que fulaninha não passe por conflitos dentro dela por conta das situações que ela vive dentro do contexto dela. Mas nós temos uma tendência sempre a nos comparar e a olhar a vida dos outros. Amada, a pior desgraça do ser humano se chama comparação. A comparação é uma desgraça que ou leva você para um alto nível de superioridade ou leva para um baixo nível de inferioridade. Dependendo qual é o seu ponto de referência de comparação. Mas aí nascemos de novo. Essas bases não mudam. Porque ainda temos a família. Não podemos mudar de família. Ainda temos os amigos. Talvez mudemos os amigos. Mas muitas coisas que aprendemos dele vão dar um trabalhinho para que a gente possa mudar. Temos ainda um mundo com o diabo, porque o diabo não desistiu de você só porque você se converteu. Ele não desistiu de falar desgraça ou de falar sofismas na sua mente, simplesmente porque hoje você é crente. Mas agora entra mais alguém na jogada. Entra mais alguém na parada. E a quarta base formadora de caráter, mas que tem o poder de mudar todas as outras, se chama Deus. Deus não pode tirar você da sua família, mas pode tirar de você os princípios errados que a sua família trouxe na sua vida. Deus não pode isolar você e tirar de você de um meio de socialização, mas Ele pode estabelecer dentro de você critérios que você pode simplesmente separar o que te edifica e o que te destrói. Deus não pode tirar você do mundo. O próprio Jesus disse, eu não estou pedindo que você os tire do mundo, mas que você os livre do mal. Deus pode nos livrar do mal que há no mundo, para que nós permaneçamos incontaminados dentro do que Deus tem para nós. A influência de Deus na nossa vida, amado, pode ajustar toda base formadora de caráter distorcida e corrompida na nossa vida. Então, para de reclamar que a sua família é assim, que você é assim por causa da sua família. Isso era o seu argumento. Mas agora você tem Deus em você, você tem o Espírito Santo em você, e você pode ser uma pessoa diferente, independente da sua família continuar sendo a mesma. Você não é mais obrigado a fazer o que os seus amigos fazem para ser aceito, porque a Bíblia diz que nele você já foi aceito. Eu falei hoje pela manhã, e eu disse que maturidade não são os diplomas que você tem na sua parede. Maturidade não é ter dinheiro no bolso. Maturidade não é ter carro novo e ser bem sucedido profissionalmente. Maturidade é um entendimento por dentro de quem você é, da tua identidade.
E quando eu falo identidade, amado, eu não estou falando sobre o que eu sou em Cristo, o que eu posso em Cristo e o que eu tenho em Cristo. Eu estou falando sobre o teu DNA espiritual. Eu estou falando quem você é em Deus. Algumas pessoas aqui conhecem um pouco meu testemunho, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu era uma pessoa oprimida por um espírito de medo. Eu não tinha medo de escuridão, eu não tinha medo de lugares, eu não tinha medo de bicho. Nessas coisas eu era muito destemida. Mas meu medo era medo de pessoas. Medo de gente. Pessoas me atemorizavam de uma maneira impressionante. Porque no fundo, aquilo era um resultado de argumentos que o diabo lançava na minha mente dizendo, você nunca vai prestar para nada. Tudo que você fala é desconsiderado. Se você se mostrar da maneira como você é, ninguém vai te amar. Morre logo. Desaparece, some, alivia e termina logo essa dor que existe dentro de você. Então dentro de mim, passava pensamentos de fuga, vou fugir. Passava-se pensamentos de morte, vou me matar. Só que olha que coisa interessante. Eu disfarçava. Eu conseguia colocar uma máscara que era exatamente o oposto disso. Não sei se você entende, amados, mas acontecia isso comigo. Eu colocava uma máscara porque aquilo era tipo uma proteção para que as pessoas não vissem como eu me sentia. Então, quando eu colocava o pé do lado de fora de casa, eu era que fazia tudo. Eu era líder. Quem defendia trabalho na escola era eu. Mas quando eu chegava dentro de casa, opressão, depressão, pavor, pânico tomava conta de mim. E me atemorizava de uma maneira tão intensa que eu passava dias e dias. Só saía daquele lugar para comer, às vezes, ou para dormir. Mas eu costumava ficar na casa da minha mãe, tinha uma sala, onde ela ficava, de uma certa maneira, sempre escura. E eu aproveitava e ainda fechava as cortinas para que ela ficasse mais escura ainda. E ficava num canto de parede e chorava sem parar. Permitindo que a minha mente se tornasse o campo de semeadura do diabo. E eu vivia assim durante muito tempo. A fase da minha adolescência foi terrível. Porque a fase da minha adolescência, a minha juventude, é a fase que nós estamos criando essa identidade. Os nossos valores, os nossos conceitos. E todas essas bases dentro da minha vida estavam totalmente estremecidas. Porque tudo que eu podia olhar para mim, eu nunca podia ver algo que fosse bom. E se eu parasse um dia para pensar em alguma coisa boa, imediatamente já vinha um pensamento para destruir tudo aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu nasci de novo, e eu nasci de novo nessa mesma sala, que era a minha prisão, também se tornou o lugar da minha libertação. Uma amiga da minha mãe chegou, eu tinha horror a crente. Lá em casa, minha mãe tinha sido a primeira a se converter. Aí ela chegava em casa, botava as músicas da igreja, eu ia lá, tirava, aí botava rock, lambada, todas as músicas que eu ouvia, porque eu odiava a ideia de que tanto tempo dentro da tradição da família, pertencendo a tal religião, agora ela viesse com essa moda de ser crente. Até mesmo porque, presta atenção, os referenciais de crente que eu tinha, era um vizinho do lado direito da minha casa e outro do lado esquerdo, parede com parede, que usava saia lá embaixo e que tinha alguns tipos de posturas, mas eram as pessoas mais mentirosas, fofoqueiras, traiçoeiras da rua inteira. Todo mundo conhecia aqueles crentes. Pelo testemunho horrível. E ainda quando chegavam os dias deles fazerem culto na casa, eles colocavam a caixa de som virado para a casa da gente. E ficavam mandando recado, os pecadores, né? E eu tinha abominação. Mas se eu pudesse, eu me tornaria apóstolo o Saulo. Eu exterminaria o que tivesse de crente na minha frente. E meu pai, a mesma coisa. Aí dentro desse contexto inteiro, minha mãe se converte. A gente quase crucifica ela.
A senhora está doida? Como é que há tantos anos dentro da tradição da família e somos tal, 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 e agora a senhora inventa de ser crente? Então criamos uma barreira e criamos uma resistência por causa das referências. Você está comigo? Aí um belo dia, chega essa mulher lá em casa. E por mais que a gente não gostasse de crente, nós fomos criados dentro de um lar onde existia temor a Deus. E essa mulher sabia que se ela chegasse direto, cortando reto, eu ia fechar. Então ela começou a conversar comigo sobre Deus. Desde Gênesis, o plano de Adão com Eva lá no jardim, até Jesus. E quando ela começou a falar todo aquele plano, e por que Jesus tinha que ter vindo, e o que foi que Deus demonstrou através daquilo ali, o meu coração se abriu para Deus. E ela perguntou para mim, você quer receber Jesus? Eu disse, eu já tenho. Ela disse, mas você quer confessar? A Bíblia fala e mostrou os versículos, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E eu disse, eu quero. E eu fiz aquilo ali sincera. Eu fui sincera com o Senhor. E eu entreguei meu coração naquele dia. Mas para mim, amados, aquilo ainda era uma coisa, peraí, eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não me chamo para ir para a igreja. Até mesmo porque eu estava começando a ter uma idade onde eu podia ser liberada para começar a ir para as festas. E eu disse, rapaz, eu não quero esse negócio não. Porque eu sei que na hora que eu botar o pé dentro da igreja, vão dizer, é proibido isso, é proibido aquilo, é proibido aquilo. Eu vou aproveitar um pouco. Você pode se esconder no mais profundo do abismo. Lá ele está. Você pode se esconder atrás de desejos. Mas é tarde demais, porque dentro de você existe algo que pulsa, que te chama e que te atrai para ele, porque você é um ser eterno. O seu espírito veio dele. Aonde me ausentarei do teu espírito? Para onde irei da sua presença? Eu fui para aqueles lugares e aquilo não me preenchia mais. Eu namorei, eu aproveitei. Mas aquele não tinha mais o mesmo peso na minha vida. E um dia o Senhor falou para mim, não fica pensando nas perdas que você terá. Porque eu vou te dar a oportunidade de mostrar. Você está agarrado a um osso que nem pitbull. Quando eu tenho um pedaço de filé mignon pronto para te dar, e você está achando que perdeu o osso, é perder muita coisa. Você conheceu o ovo a vida inteira, pois deixa eu te apresentar uma coisa que é melhor do que osso. E eu pensei, amados, que quando eu me convertesse, a minha vida ia ser chata, tediosa, porque era tudo isso que eu via de crentes. Mas quando eu comecei a ir para a igreja e comecei a conhecer a palavra, eu nunca vi uma vida tão alegre, tão animada, tão divertida e tão emocionante, porque não veio me dizer que viver em fé não é emocionante. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai, amado, porque uma hora Deus dá uma direção, você pende para lá, Deus dá outra direção, você vai para lá, daqui a pouco você está em outro lugar, e você depois está em outra situação, e daqui a pouco sua vida se tornou uma emoção total. Mas ainda não tinha firmeza nem segurança em quem eu era. Porque muitas vezes o que levou anos não cresce da noite para o dia. Às vezes, amados, para destruir uma construção como essa, você só precisa jogar uma bomba. Segundos destrói tudo isso. Agora vê quanto tempo leva para levantar uma parede. E eu sei que existem pessoas aqui que estão desanimadas porque não veem. Ah, mas eu tenho declarado, eu tenho me esforçado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Ei, quanto tempo você se entregou aos sofismas e às fortalezas e às coisas que o mundo diz? Amado, tenha paciência, não é da noite para o dia que você levanta uma parede com tanta coisa que foi construída na sua vida. Aquieta-te e saiba que o Senhor ainda é Deus sobre você. Porque estamos vivendo uma geração do instantâneo e do light. Geração micro-ondas. Que queremos que as coisas simplesmente com um mero aperto fique pronto. Amado, com estrutura, com vida e com construção de personalidade, de caráter, não acontece assim. Para você construir uma reputação leva anos. Para destruir leva segundos. Eu vi uma frase interessante que diz assim, uma mãe
leva 20 anos para construir uma estrutura no seu filho. E uma outra mulher insensata pega 3 segundos para destruir tudo aquilo. E fazer ele de bobo, né? Um dia, eu ouvi essa palavra e o pastor Bird dizendo, nós vamos ter uma escola. E o Senhor disse, entra, para que você me conheça. Eu me matriculei na escola e comecei a receber a palavra. Fiz os 2 anos do Rema, na época nem era Rema ainda. Passei 1 ano ainda em Campina Grande. E um dia o pastor Bud me chamou e disse, Deus colocou no meu coração para você ser a pessoa que vai abrir a primeira escola filial do Verbo da Vida. Queridos, eu tinha 21 anos. Eu era menina da secretaria. Ainda com medo. Ainda insegura. Tinha consciência já de coisas em relação ao chamado de Deus na minha vida. Mas eu não sabia que aquilo ia acontecer de uma forma tão rápida e tão desafiadora. Até mesmo porque não tinha mulheres naquela época. Na realidade, as mulheres que tinham era tudo produto importado. Eu fui a primeira produto nacional do ministério. E quando as pessoas souberam que ia ser eu, Sam, a menina da secretaria, com 21 anos de idade para assumir a primeira escola, e por um tempo assumir a igreja depois, até se estabelecer um pastor, as pessoas disseram que o pastor estava doido. Mas aí, como as pessoas sabiam que o pastor, quando estabelece algo, ele sabe o que ele está fazendo, ele não volta atrás, as pessoas começaram a colocar o quê? Parâmetros, pressões, instruções sobre a minha vida. Olha, como você vai ser diretora e também seu primeiro ano como professora, seu primeiro ano como isso, eu comecei da noite para o dia. Era professora, diretora, pastora, do louvor, da secretaria, da tesouraria, bombril. É por isso que eu te digo, a habilidade espiritual do chamado, é fácil, amado. Isso é fácil. Comparado a desenvolver a habilidade de caráter. Porque a unção e o dom está dentro de você. Você não precisa fazer força para ele vir. Agora você precisa fazer força para saber falar. Você precisa fazer força para saber se comportar certo. Tudo aquilo que diz respeito ao seu caráter, você precisa botar força. Então não é tão fácil assim. Aí as pessoas começaram a dizer, olha, você tem que ser como Jen. Olha, você tem que ser como fulano. Na época, as mulheres pregadoras que tinham era aqui Jen, uma missionária que veio dos Estados Unidos chamada Alexandra Fleet. E mais conhecidas no Brasil era Valnice Milhomens. Quem aqui já ouviu falar em Valnice? E internacionalmente era Marilyn Hickey. Não sei nem se alguém aqui já ouviu falar em Marilyn Hickey. Pronto, eram as mulheres referência. Aí as pessoas disseram, olha, você tem que falar como ela. Você tem que se portar como ela. Você tem que se vestir como ela. Mas a Alexandra, ela vestia vestido balonê. Com meia branca. O que eu vou passar a dizer agora, você não pode imaginar essa cena. Mas logo depois eu estava vestindo meia branca. O balonê eu me recusei, porque ali só debaixo de ameaça de morte. Mas a meia branca eu aceitei. E algumas outras coisas que eu não vou, o meu nível de ridicularização já chegou no topo por hoje. Por quê? Porque agora eu tinha que integrar um grupo diferente. E as pessoas entendiam que se eu me vestisse como ela, e que se eu falasse como aquela outra, e se eu me comportasse como aquela outra, eu seria mulher de Deus. Entenda o que eu vou te dizer. Eu não estou falando que nós não podemos ter referenciais. Mas os referenciais não violentam a personalidade que Deus te deu. Tem gente que fala gritando. E Deus não quer que você mude sua personalidade por causa disso. Ele quer que você ajuste. Porque nem tudo vai ser no grito. Você tem que discernir a hora de gritar e a hora de ficar quieto e a hora de falar baixo. Tem gente que fala quase sussurrando. Você tem quase que encostar o ouvido para ouvir a pessoa falando. Mas é o jeito dela. E Deus não vai simplesmente chegar e obrigar e pegar no pescoço dela para que ela simplesmente seja como aquela que grite.
Tem gente que gosta de cabelo curto. Qual é o problema? Tem gente que gosta do cabelo para ser espanador de cadeira. Qual é o problema? Tudo aquilo que nós temos é ajustável. O problema é quando nós queremos estabelecer parâmetros sem saber se Deus está envolvido com aquilo ou não. Ah, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo porque eu quero que as pessoas olhem para mim. Quer aparecer, pendura uma melancia na sua cabeça, meu amigo. Você não pode fazer a diferença que você faz, não é simplesmente dando uma de doido ou fazendo uma coisa esquisita. Mas é liberando a essência de Deus que está dentro de você. Porque quando você contraria o que o grupo, o que todas as pessoas fazem, o que todo mundo fala, você se torna alguém diferente. Sem botar força. Só sendo você mesmo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que foi que aconteceu? Eu comecei a ministrar dentro desses parâmetros. E quando chegou um dia, eu estava cansada, sobrecarregada, estressada. E o Senhor falou para mim, para de ser uma pessoa que você não é. Você nunca vai conseguir ser 5 pessoas diferentes. E eu disse, e como é que eu faço? Ele diz, entenda uma coisa. E ele usou um amigo meu para dizer essa frase para mim. Deus só unge o que é original. E ele mostrou, e ele disse uma coisa para mim. Aquilo que é seu, e que ele chamou você para fazer, em você brilha. Mas quando o outro faz por imitação, nele apaga, nele embota. Não faça o que os outros estão fazendo só porque neles brilha, amado, porque aquilo ali é a originalidade dele. Em você vai embotar, vai ofuscar e vai apagar. E eu disse, Senhor, já que eu não sei quem eu sou, me mostre quem eu sou. Me mostre como eu tenho que ser. Me mostre como eu tenho que falar. Me mostre como eu tenho que me vestir. Me mostre como eu tenho que me comportar. Me mostre como eu tenho que fazer o que você me chamou para fazer. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para não ouvir aquilo que você fala. Se você pede ajuda ao Senhor, Ele vai te ajudar. Porque eu nunca vi uma geração tão indefinida quanto a que nós estamos vivendo. É uma geração que executa muito, mas por dentro não tem estrutura de nada. Não tem força, não tem resistência, não tem segurança, não tem ousadia, porque não sabe o que é. Elas sabem adquirir, elas sabem produzir, elas sabem mostrar serviço, mas não sabem ser. E a ordem não é fazer primeiro. A ordem primeiro é ser. Porque fazer é um pouco de tempo, mas o ser é todo o tempo. Eu pensei que eu ia falar outra coisa hoje à noite. Mas eu creio que eu estou falando aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. Sabe por quê? Porque precisamos, ou deixa eu colocar assim, não vamos marcar, amados, a geração. Simplesmente sendo diferentes por fora. Não é só porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço que você faz diferença. Porque a estrutura é dentro. Personalidade é dentro. Caráter começa dentro. Santidade começa dentro. Se tudo começa dentro de nós, por que nós estamos colocando mais os olhos fora de nós? No que realizamos, no que mostramos e no que nós queremos que os outros pensem a nosso respeito. Amado, viver uma farsa cansa. Aparentar ser espiritual, sem ser, cansa. Uma hora a máscara cai. E espero que ela caia quando você estiver no privado se consagrando ao Senhor. E não no público, para você não ser envergonhado por uma vida de hipocrisia. Deus não está dizendo e não está encarando você como um ser perfeito, porque Ele sabe que você não é.
Eu me culpava porque sempre que eu falava, eu tinha essa veia muito exortativa. De chegar e de falar e de cutucar. E eu dizia, Senhor, eu não quero ser assim não. Chorava para me acabar. Não entendia. Chegava na sala de aula, no culto, e começava a pregar a palavra. Eu às vezes até queria ser aquela pessoa meiga. Porque é tão lindo ver uma pessoa meiga falando. É tão lindo ver um pregador de bênção falando. Pregador de bênção sempre tem mais convites. Pregador de bênção sempre tem glória a Deus e aleluias e cadeiras voando e pessoas caindo e gente correndo. Pregador de temor, de santidade, de conserto sempre tem cara feia, bico, gente... E às vezes você só é chamado uma vez e nunca mais. E eu terminava de pregar ou de ensinar. E eu sei que tinha pessoas que eu não tinha nem noção da reação das pessoas, amado, porque na minha cabeça eu só via uma única coisa, aquilo era ruim, porque eu não gostava de ser assim, porque eu queria ser outra pessoa. E eu chegava em casa e chorava. Aí um dia, cheguei em Campina Grande, a gente veio para um acampamento, eu estava no meio assim, pastor Bud começou a ministrar, e de repente ele para. E ele aponta para mim e disse, Sâmia, fica em pé. Eu digo, eita, me lasquei todinha agora. Ele disse, fica em pé, filha. Aí quando ele disse filha, eu percebi que o negócio, porque quando ele disse menina, aí o negócio esquenta. Aí ele, filha, fica em pé. Aí eu fiquei em pé, aí ele começou a chorar. E ele disse, o Senhor está falando para você. Eu te fiz assim. E ele disse, você é como eu. Você não foi levantada, você não nasceu para falar o que as pessoas querem ouvir. Mas você foi levantada para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. E o Senhor disse, não olhe para o rosto delas. Não olhe para as expressões delas. Simplesmente seja fiel e obedeça as palavras que o Senhor colocar no seu coração, para que você possa executar e manifestar a vontade do Senhor na terra. Meu amigo, eu me virei do avesso naquele dia. Eu quase me acabo de chorar. Mas mesmo assim, existe uma grande diferença entre você saber e você aprender a conviver. E amados, eu vou te dizer uma coisa, quando eu entendi quem eu sou, e eu não estou falando em Cristo, porque em Cristo somos a justiça, em Cristo somos a menina dos olhos de Deus, em Cristo somos mais que vencedores. Não, eu estou falando sobre identidade. Eu já vi muitas pessoas querendo imitar o pastor Bud, e querendo falar com ele como ele fala, e se dá mal naquilo. Não seja e não faça o que está dando certo no outro. Vá buscar o Senhor. Preguiçoso, preguiçosa. Deixe de entrar na carona dos outros. Vá buscar o Senhor para saber o que Deus tem para a sua vida. Para de ficar se comportando de uma maneira só para fazer parte daquele grupo. Você foi chamado para estabelecer a identidade, a unção e a originalidade de Deus nessa terra. Cansa ser falso. Cansa viver de aparência. Você está entendendo? Porque o que está dentro de você uma hora sai. O que está dentro de você uma hora, mas não tem como conter. Antes de eu começar a ter esse entendimento da maneira como Deus queria que eu fosse, eu tentava. Chegava às vezes para ministrar e eu chegava e dizia, não, hoje eu consigo. Aí eu chegava... Aleluia. A paz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.
Amados, hoje à noite, Deus vai falar conosco. Sabe, amados, Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Aí queria só falar um negócio bom, né? O pregador da bênção. Aí, abra sua Bíblia, por exemplo. Não precisa abrir, não. Sua Bíblia em Isaías 1:19. Olha o que a Bíblia diz. Olha Deus falando conosco. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia! Sabe, irmãos, ele aqui está dizendo... Sabe? Aleluia! Mas ele está dizendo que, se quiserdes e me ouvirdes. Aí, opa, está escapando. Eu começava dentro do programado. Aleluia, glória a Deus, se quiserdes e me ouvirdes. Mas sabe, irmãos, que para você ter tem uma condição? Existe um sim, amado. Aí já não era mais irmãos, era amado. Tem um sim. Não sei se você percebeu. Então isso significa que se você não está comendo é porque você não está ouvindo. Aí pronto, aí já ia embora, já soltava os cavalos tudinho, já saiu tudo correndo, desembestado. O que está dentro acaba saindo. O que está dentro acaba saindo. Deus começou a me dizer, não se veste assim. Não fala assim. Deus começou a dizer, não anda com essa pessoa. Cuidado com essa associação. Amado, Deus, Ele é o maior interessado em fazer você alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida. Abra sua Bíblia. Meu Deus, misericórdia, Jesus. Foi comprado no Paraguai esse relógio, viu? Está errado. Romanos, capítulo 12. Vocês estão sendo abençoados? Ajuda eu, Jesus. Ajuda. Tem tanta coisa para falar, meu Deus. Romanos, capítulo 12. Quem encontrou, diga amém. Olha só. Versículo 1. Samia, nem vou abrir porque eu já sei. O seu problema é esse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou aquilo que você faz com entendimento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos provar da boa, perfeita e vontade de Deus sem renovar nossa mente. Queremos provar da boa, perfeita e vontade de Deus, querendo viver como o nosso grupo vive, fazendo o que eles fazem, mesmo sem entender se aquilo está ou não envolvido com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, amado, quando você simplesmente considera mais as pessoas do que a identidade que Deus te deu, você está violando o plano de Deus dentro de você, porque não vai ser outra pessoa diferente da que Deus criou, que vai conseguir cumprir aquilo que Ele estabeleceu. A pessoa que vai cumprir o propósito de Deus é a pessoa que Ele fez você ser. Mas se eu começar a me comportar como todo mundo se comporta, ou diferente do que todo mundo se comporta, as pessoas não vão querer estar perto de mim. Aí é que você se engana. Porque quando você anda na palavra, você vai ter unção na sua vida. A unção, ela atrai os que querem alguma coisa com Deus, mas a unção também vai ser um repelente que vai colocar para correr quem não quer nada e que só quer dar um atraso na sua vida.
Quando você ouvir, você é espiritual demais, não existe esse espiritual demais. Não existe puro demais. A Bíblia diz o que é puro, purifique-se mais. Não existe ser de Deus demais. Amém? E aí o que acontece? O que acontece é que hoje em dia nós estamos trazendo mais mentalidade das coisas de fora do que propriamente uma mentalidade das coisas da palavra sendo levantadas no nosso meio. Agora, como toda reunião de solteiro a gente fala sobre relacionamento e a gente fala sobre postura, um dia, deixa eu dizer uma coisa para você, para começar a concluir. Eu tenho 10 minutos. Eu estava em São Paulo e fui ver o show das águas lá no Parque do Ibirapuera, que geralmente tem no final do ano. Estávamos sentados na grama e na nossa frente tinha um casal. Como estava escuro, mais ou menos escuro, porque eles apagam as luzes para poder fazer aquele negócio, eu olhei e tinha uma pessoa com um cabelo bem comprido e outra com um cabelo bem curto, que dava-se a entender que o de cabelo comprido era a mulher e o de cabelo curto era o homem. E aí eu olhei e pensei que era um casal normal, namorando ali. E aí, quando começou tal e as luzes acenderam, eram duas mulheres. Era um casal de duas mulheres. Uma parecia uma mulher, mas a outra parecia um homem. E o Senhor falou para mim, naquele momento, geração indefinida. Geração indefinida é toda aquela geração que quando você olha, você não tem clareza do que ela é. É quando você olha para alguém e você não sabe o que ela é. Hoje está dentro da igreja não é mais segurança de que a pessoa é crente. Hoje está ou ter terminado uma escola bíblica ou ter feito isso ou aquilo não é segurança para uma pessoa que está andando na palavra. Porque não é o lugar em si que te transforma em crente, é a atitude que você tem que traz a transformação na sua vida. Nós não sabemos. Antes isso era uma coisa bem distinta. Quando você olhava para um crente, você sabia que era crente. Mesmo que ele não tivesse com uma roupa diferente, mas a postura dele denunciava quem ele era. E hoje nós queremos pegar uma mão com as coisas do mundo e pegar outra com as coisas de Deus e tentar nos chegar no meio termo e conciliar elas duas, porque não queremos abrir mão daquilo que satisfaz os nossos desejos e nos dá ibope para servirmos aquele que nos chamou de uma maneira santa e irrepreensível, abominando as coisas que não agradam ao Senhor. Porque não queremos perder a moral, não queremos perder amizades, não queremos nos comprometer. Então olhamos para uma pessoa hoje dentro da igreja e infelizmente não sabemos, eita, é crente ou não é? Eu olho para determinadas meninas dentro da igreja e digo, rapaz, isso é filho de crente que está vindo obrigado para a igreja ou ela realmente é crente? Por conta de quê? Das roupas. Ah, mas nós estamos numa denominação que não prega usos e costumes. Não pregamos usos e costumes, mas pregamos decência. Decência. E tudo aquilo que traz revelação do seu corpo, além do que deve, você está indecente, amado. Você está defraudando o seu irmão, porque você sabe que aquilo vai atrair olhares para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Meninas, não dê uma de doida não. Você sabe quando você coloca uma roupa que ela vai chamar a atenção. Se você não sabe, você precisa nascer de novo, porque o Espírito Santo que está dentro de você, fala com você que aquela roupa não convém para o que você é. Agora, essa mensagem antes só se aplicava à mulher. Mas hoje em dia, vou para o homem agora.
Os homens estão se vestindo de uma maneira que também só a graça e a misericórdia. Meu amado, a gente tem olho para ver, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é cego, não. Temos que ser exemplos e sermos definidos no que nós somos. Você não nasceu de novo porque tinha uma arma na sua cabeça. Você decidiu. Então, se você decidiu, seja de caráter e de personalidade suficiente para assumir a postura que você decidiu abraçar. Agora, vamos lá. Abra rápido. Vamos ver se você é bom de endereço. Êxodo 18. Vou falar com homens e vou falar com mulheres. Porque você precisa aprender qual é a identidade que você precisa ter em Deus. Êxodo 18. Versículo 21. Aqui é quando Jetro vai e visita Moisés e diz para ele separar homens para ajudá-lo. Diga homens. Vou falar de sexo masculino. Homem, macho. E ele diz aqui, os critérios. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Então, se tem homens de verdade, então significa que tem homem de mentira também. Que parece homem, mas quando aperta, só sai água. Quero ver a medida do amor agora. Que aborreçam a avareza. Esse sim, põe sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Para quê? Julguem este povo. Você nunca vai ser uma referência para executar e fazer nada se você não tiver os critérios de um homem de Deus. Capaz, temente ao Senhor, um homem de verdade, de critérios, de princípios, de integridade. Agora olha que coisa interessante. Corre agora para 1 Reis, capítulo 2. Eita, como eu gostei quando eu descobri esse versículo. Olha só. 1 Reis, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Versículo 1 diz assim. E essas são as últimas instruções de Davi a seu filho Salomão antes de Davi morrer. Ele diz, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os homens mortais. Coragem, pois, e seja homem. Se você está do lado de um homem, olhe para ele e diga, seja macho. Deixa eu te dizer, homem é alguém que se comporta como tal. Para validar o que você tem por fora. Para mostrar que aquilo que você tem por fora é segurado, é sustentado por aquilo que você tem em primeiro lugar dentro de você. Aí chega lá, Mr. Músculos. Não sou contra pessoas que vão para a academia. Aleluia. A Bíblia diz... A Bíblia diz que nós somos obras das mãos de Deus e a gente deve admirar as obras da mão de Deus. Mas se toda a sua masculinidade está nos seus músculos, você não é homem coisa nenhuma. Agora, se você é um produto que você está querendo se expor e mostrar o que você tem, não pense que você vai receber uma pessoa que vai valorizar você pelo que você é. Porque na hora que os seus músculos murcharem, você vai levar um chute nas suas regiões das nádegas, para não dizer outra palavra. Quem casa por corpo, acaba por corpo. Quem casa por dinheiro, acaba por dinheiro.
Quem casa por interesse, acaba por interesse. Quem casa por religião, acaba por religião. Eu ouvi isso de um amigo meu e ele disse, quem casa por amor, permanece casado porque o amor de Deus nunca acaba. Porque você vai casar, amado. A sua motivação em ter alguém, em mostrar ou conquistar alguém, vai revelar se aquilo está fadado ao fracasso, ou se aquilo vai ter a graça e a capacidade de Deus para permanecer sendo um sucesso. Aí chega para a menina, aí a bestalhada se abestalha pela carcaça. Aí ele diz... E aí, ungida? Deixa eu falar, eu preciso falar. Eu posso. Meu irmão, pelo amor de Deus, tenha criatividade. Vai aplaudindo, mulheres. Daqui a pouco chega a vez de vocês. O cabo interessa-se por uma menina. Aí ele já quer chegar já matando, né? Eu vou contar cantadas que eu já recebi. Uma vez um abençoado chegou para mim, todo... Aí... Eu sentada, né? Aí ele chegou e fez, oi. Oi. E aí, tudo bem? Tudo. Qual é a comida que você mais gosta? Amado, você pode não ser um débil mental, mas a pessoa vai pensar que você é um. Foi que você respondeu? Nada, eu fiquei olhando para a cara dele. Aí ele disse, esse final de semana eu vou na minha cidade e pedir o carro do meu pai emprestado. E aí, quando eu chegar aqui na segunda, eu queria levar você para dar uma volta. Aí ele viu que eu não estava muito dando feedback. Aí ele disse, amado, ele podia ter calado aí. Quando você não teve o feedback, pula fora, diz, eita, Deus te abençoe. E vaza! Mas ele não, ele era insistente. Aí ele diz assim, deixa eu te dizer. Você nunca vai saber o sabor que uma laranja tem se você não chupar ela. Meu amado, pelo amor de Deus, nunca fale isso na sua vida. Você queimou o seu filme, você queimou a sua entrada, a sua saída, no campo e na cidade. Segunda cantada, eu peguei só três. Segunda cantada, outra pessoa, né? Tinha um irmão que estava vendendo uns quadros na igreja. Aí esse irmão chegou. Aí ele já estava dando umas olhadas, mas, né? Aí ele fez, você podia vir aqui fora? Aí eu disse, para. Ele fez, vamos ali comigo? Eu queria te mostrar um negócio ali fora. Calma, era domingo de manhã. Aí a gente pegou ele, tá bom. Aí chegamos lá, o irmão estava vendendo uns quadros. Aí ele disse assim, qual é o quadro que você gosta mais? Quando uma pessoa pergunta uma coisa dessa, você pelo menos entende o quê? Que a pessoa ou está pedindo uma opinião para comprar um quadro, ou ela quer te dar um quadro de presente. Não é? Aí eu fiquei sem graça, aí eu disse assim,
Por que assim? Ele fez, para que você escolha o quadro que vai ficar bem na sala da nossa casa. Se você está do lado de um homem, diga para ele, nunca fale isso. A última. Como eu dou aula, e às vezes as pessoas, você chega num lugar e as pessoas às vezes pedem para tirar foto com você. É muito comum, tanto homem como mulher, e nada de errado com isso. E aí chegou um irmão, aí disse, professora, eu posso tirar uma foto com você? Eu disse, pode, sem problema. Só que o irmão, né, aí já botou assim, bem assim, né, e eu sei que tem pessoas que abraçam, botam o braço em cima sem problema, mas não foi só botar o braço em cima. Aí o rapaz tirou a foto, beleza. Quando foi no domingo, encontrei com um irmão na igreja, né? Aí o irmão chegou assim, e ele veio bem assim, aqui sou ele, fez, oi, amada. A paz, amado. Aí ele disse, pegou o celular, sacou o celular do bolso e disse, olha isso aqui. Ele tinha colocado a minha foto com ele como papel de parede do celular. Aí ele fez, o que você acha? Como se fosse assim, né? Eu disse, eu acho que não é bom. Aí ele disse, mas por quê? Aí eu disse, porque quem olhar... Aí como eu queria já matar o negócio, eu disse, porque quem olhar vai ter uma ideia de algo que não existe. Aí ele fez, mas eu guardo só para... Eu deixo só para eu ver. Eu disse, melhor não, né? Vai que você não tem interesse com alguém e alguém está fazendo planos e sonhando com você. Não é bom. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou falando essas coisas que são engraçadas. Mas, às vezes, o que acontece no meio do povo de Deus são muitos extremos. Nós sabemos que nós temos que ter uma paz por dentro e nos guiar e deixar que o Espírito Santo nos guie. Não existe uma pessoa predestinada para outra. Existem pessoas que encaixam com o propósito que você tem. E Deus, Ele pode te auxiliar nisso. É como eu falei ontem à noite, quadrado, casa se envolve com quadrado. Cada um tem uma forma em Deus, cada um tem um propósito diante de Deus. Deus conhece os corações. E Deus sabe a pessoa que vai se encaixar melhor com você. Se uma decisão tão importante como essa, mas Deus não quer ficar de fora. Deus quer te dar opinião e dizer o que Ele acha sobre aquela pessoa. Até mesmo porque você não tem como conhecer o coração dela. Ah, mas eu já namoro com fulaninho 10 anos, eu conheço ele. Conhece não, meu amado. Você vai ver que no dia que você casar, você conhece um fulaninho que você nunca viu na sua vida. Entende? Então Deus quer te guiar. Vai ter algumas pessoas que você vai ter uma postura de cortar já pela raiz e não permitir nem que aquilo ali avance. Porque aquilo ali não precisa nem ser avançado, porque pode te envolver de uma maneira tal que você fique cega e ser um laço para a sua vida. Mas existem pessoas que eles administram as coisas dessa forma em todo o tempo. Eles não dão nem a oportunidade da pessoa chegar. Amado, o fato da pessoa chegar perto de você não quer dizer que você já vai casar no outro dia com ela, não. E às vezes a gente fica naquele extremo, quase esperando a visão de um anjo. Mas sabe, Deus pode falar com você de uma forma sobrenatural, como Ele também pode falar com você no conhecimento de alguém. E hoje em dia, o que mais existe é que os meninos estão com medo de torar, de chegar perto das meninas para chamar elas para saírem. Aí fica o quê? Mandando recadinho por um mediador. Babaca. Porque se você se passa por isso, você é babaca.
Diga, fala, Deus. Amado, você tem que começar a aprender a ser homem daí. Se você não tem coragem de chegar perto da mulher, e se tudo você faz por intermediário, que coragem você tem, pelo amor de Deus? Ah, eu tenho medo de levar um não. Eu nunca vi ninguém morrer de não. Muda a tua perspectiva e tem essa consciência. Rapaz, eu vou falar com a menina, eu não sei se ela vai aceitar eu sair comigo, mas pelo menos o não eu já tenho. O que passa disso é lucro. Ninguém morre. E outra coisa, conhece a pessoa, mas as pessoas já chegam assim, Deus falou comigo que você é minha esposa. Meu amado, isso assusta. Principalmente se no coração da menina não tiver ainda esse entendimento. Você acabou e queimou o filme. Algo que poderia ser bom e maravilhoso e trazer realização para a sua vida, você já colocou o ponto final porque você já chegou trazendo uma convicção que não existe nem no coração da outra pessoa. Aí o que é que geralmente acontece? Os meninos ficam e como as meninas estão desesperadas para ter um namorado, os meninos ficam com aquela atitude passiva, aí as meninas dizem, agora eu vou me preparar, vou sair para a caça. Aí colocam aquela roupa, chegam na igreja e as suas miras a lei já estão procurando para onde é que vai o tiro. E as meninas estão saindo das suas posições, viu? Então não seja atirada. Para de ser oferecida. Se você está atraindo a atenção de um homem, está com um homem pelo tamanho da sua coxa, ou porque você revelou alguma coisa que você está mostrando, ele vai te usar como carne apenas. E se fulaninho tiver interesse em você, não se preocupe não, que se fulaninho realmente gostar de você, ele vai atrás. Porque quem quer, faz alguma coisa para ter. Homem, seja homem. Mulher, seja mulher. Deixe de ser moleque, mandando recadinho, tendo postura. E se levar um fora, não saia difamando a menina porque ela lhe deu um fora, não. Agora, menina, também não se acha a última Coca-Cola do mundo só porque você é a princesinha da mamãe e você vai pisar em cima do sentimento de todo rapaz que chega com você de uma maneira decente e certa e você simplesmente machuca os sentimentos deles porque você se acha a bambambam da história. Não escapa ninguém, não. Você está entendendo? Então aprenda. E mude sua mentalidade, porque você não é do mundo mais. Você está nele, mas você não pertence mais ao mundo. Então não tenha procedimentos que são iguais às pessoas do mundo. Porque se você quer um homem de Deus, não é você sendo um safado, ou você sendo uma safada que você vai atrair, porque você não atrai o que você quer. Você atrai quem você é. Atraímos o que existe dentro de nós. Você não atrai quem você quer. Você vai atrair quem você é. Ah, mas eu sou o bambambam, ela que tem que vir atrás de mim. Frouxo. Se você tem que ficar passando 500 vezes na frente do rapaz mostrando o seu corpo, atirada, sem vergonha. Você já parou para pensar que Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, está dentro de você e está dentro do rapaz? Amado, pode ter 500 mulheres dentro da igreja. Se houver um propósito de Deus para unir vocês dois, Deus vai providenciar os encontros e as conexões para que isso aconteça. Amém? Então tenha a postura de ser um crente. Tenha a postura de filho e filha de Deus, renovando a sua mente, entendendo a sua identidade no Senhor. Descubra a pessoa que você é e comece a se comportar e não ser pressionado pelo que outras pessoas querem que você seja. Só para ser aceito. Seja aceito em Deus. Se submeta às instruções da sua liderança. Mas não vá por causa de modismos de amigos. Porque muitas vezes eles não sabem se estão no mesmo nível que você, eles não têm o diferencial para dar para a sua vida. Só quem tem um pouco mais de visão é quem está um pouco mais acima. No mesmo nível, não.
Amém? Vocês foram abençoados? Quem vai praticar a palavra? Amém. Vamos ficar em pé? Amém. Vamos ficar em pé? Amém. Vamos